queria fazer versos como meu amigo Lau. Nunca vi versos mais belos como ele, sabe lá. Trocava até meu carneiro, meu velocípede, sim, sem saber seus versos, meu pai, o que será de mim? Meu pai, me bote na escola do meu velho amigo Lau. Quero aprender com ele versos, não o beabá. Com esse poema, do poeta Jorge de Lima, uma homenagem que ele fez para um amigo Lau, e esse poema foi feito, o Jorge de Lima tinha 7 anos de idade. E nós abrimos assim o nosso programa de hoje, Café com Poesia, trazendo uma convidada, artista plástica, que também é um jornalista, né? Poeta e artista plástico. A artista plástica, Alexa Dias. Muito prazer em receber você aqui no programa. Eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais. Já fui também em exposições coletivas e vi o seu trabalho lá, de excelente qualidade. E obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui hoje. Chico, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui do seu lado, te conhecendo pessoalmente. E gratidão pelas suas palavras, pelo meu trabalho. Eu fico muito feliz. Obrigado. Você iniciou seu trabalho como artista plástica, qual o período? Chico, eu desenho desde criança. A minha relação com a arte, ela vem de muito tempo. Eu, criança ainda desenhando, minha mãe dizia, olha, eu sempre estava ali vendo televisão, com lápis na mão, com papel. O que eu mais gostava de ganhar não era brinquedo, não era boneca, não era casinha, não. Era papel e lápis de cor. Então, assim, essa relação com a arte, ela vem de muito tempo. Agora, eu comecei a expor o meu trabalho profissionalmente, mais ou menos em 2013, 2014, quando eu fui convidada pelo Fred Correia, que é uma pessoa que eu tenho imensa gratidão, porque foi uma das primeiras pessoas que olharam o meu trabalho e viram nele qualidade e me convidou. Não lembro assim bem exatamente, mas entre 2013 e 2014, me convidou para participar do Salão da Marinha, de Arte da Marinha. E eu aceitei, assim, com muito agrado. Foi a primeira que eu me recordo. Depois daí a gente foi fazendo outras exposições coletivas, algumas a convite, outras participando de alguns editais. E estou aí até hoje. Mas, assim, esse período que você se descobriu como artista plástica, depois você foi fazer alguma capacitação, algum curso? Ah, não. Isso é muito interessante, porque como eu, desde criança, eu já tinha essa aptidão, que vem muito de família também, porque eu tenho um tio por parte de pai, que também é artista plástico, José Tenório, e foi uma coisa muito natural. Então, assim, como é que eu me instruí, digamos assim? Pela minha própria curiosidade, por essa aptidão natural e pelos livros. Então, eu era aquela pessoa que levava muito a sério até hoje. E me cobrava muito para fazer um trabalho cada vez melhor. Então, eu aprendi com a experiência do dia a dia. Eu aprendi fazendo, que é o que a gente chama de autodidata, né? Uhum. Então, assim, um curso eu nunca tive. Uhum. Mas o seu tio chamava Zé Tenório? José Tenório. Onde era que ele trabalhava? O meu tio, ele tinha uma lojinha ali no antigo Cheiro da Terra. Então, ele fazia os trabalhos dele. Lá o trabalho dele é mais acadêmico. É um trabalho muito interessante também. Uhum. Ele faz muito figuras do sertão, né? E ainda trabalha? Ainda trabalha. Está aposentado agora, mas ainda trabalha. E depois você também participou de um grupo com a Socorrinho Lamenha, com a Socorrinho? Ano passado a gente também foi convidada para participar dessa exposição coletiva.
cuja curadora foi Socorrinho Lamenha, mas eu já conhecia a Socorrinho Lamenha de antes, porque ela ministra um curso lá no Senarte, de História da Arte, que é um curso muito bom. Eu fiquei um período lá, não consegui concluir por outras coisas, mas conheci a Socorrinho nesse período. Então, ela me convidou, ano passado, 2019, para participar dessa exposição. Uma exposição temática que chama Nem Rosa, Nem Azul, Lilás. Era essa a proposta. Então, ela convidou artistas, homens e mulheres, para que os homens fizessem alguma obra falando do universo feminino e as mulheres do universo masculino. Aí eu achei muito interessante, uma oportunidade boa para criar algo. Porque eu sou muito criativa, então eu gosto de trabalhar dessa maneira. Muitos dos meus quadros, você vai ver, tem muita inspiração de poesia. De alguns poemas. Você citou no começo Jorge de Lima, eu tenho um quadro inspirado no poema da Negra Fulô. Sim. Do Jorge de Lima. Que eu, conversando com um amigo meu lá da Paraíba, eu estava fazendo algumas imagens que remetiam aquelas mulheres renascentistas e tudo. Aí ele me disse, nossa, ficaria interessante se você fizesse um quadro de uma princesa negra. Aí eu estava lendo, nesse momento, estava lendo essa poesia do Jorge de Lima, né? Eu disse, vai ser Negra Fulô. Aí eu fiz um quadro. Onde anda esse quadro? Está lá na Paraíba com ele. Olha, que maravilha. Ele adquiriu. O Jorge de Lima, eu sou fã do Jorge de Lima. A obra dele é fantástica, né? E é bem fotográfica, bem, né? Cheia de imagens, né? A poesia e a arte visual tem muito a ver uma com a outra, né? Sim. São plásticas. Sim, são imagéticas. Sim, sim. Como é que você caracteriza o seu estilo? O meu estilo ele mudou bastante durante o tempo, né? Eu comecei um estilo mais acadêmico, retratando as coisas que eu via de uma maneira mais realista. E hoje eu estou fugindo um pouco disso, eu estou fazendo essas imagens de uma maneira mais solta, criativa mesmo, não me baseio... Deixa eu explicar melhor. Às vezes a gente desenha olhando um modelo. Sim. Então, eu estou fugindo dos modelos. Sim. Eu desenho com uma imagem que eu já tenho criada na minha mente. Não preciso de modelos. Então, eu tenho, uma inspiração, uma palavra, um poema. Então, eu busco imagens que possam retratar essa poesia, esse poema, essa ideia. Entendi. De uma maneira assim mais lúdica. Então você vai ver que alguns dos meus trabalhos têm um traço mais lúdico. Entendi. Aquela coloração bem forte, aquelas cores vivas. E você usa que técnica? Eu trabalho com tinta a óleo em alguns quadros, com tinta acrílica, né? A técnica de pintura em tela. Trabalho também com cerâmica. Há pouco tempo eu estou também modelando com argila. Então, fazendo um trabalho de cerâmica que eu também comecei sozinha, mas eu precisei fazer alguns cursos, porque a técnica de cerâmica ela não é fácil, entendeu? Às vezes a gente tenta sozinha e comete muito erro e tal. Então, eu fiz um curso com o João Carlos, que é um menino adorável. João Carlos, que é filho do João das Alagoas, lá de Capela. É um excelente profissional, uma pessoa incrível. Então, fiz um cursozinho com ele de, acho que 4 semanas, um mês, uma oficina. E, claro, eu não tenho a aptidão que eles têm, porque eles são mestres, né? O pessoal lá de Capela são mestres na arte da cerâmica, mas eu trabalho também um pouco com cerâmica. Sim. A sua produção, a sua maneira, o processo criativo que você colocou aí, você lê um poema, se inspira, tal. Geralmente você leva quanto tempo para você concluir uma obra? Olha, depende, porque tem obras que é instantânea, muito rápido. Se for um desenho, em questão de 20, 30 minutos.
rápido, Sim. né? E tem obras que vem assim, cai assim na mente muito rápido e dá certo, você vai e faz e dá certo. Tem umas que empacam. Aí o artista tem que saber a hora de parar. Parar, guardar um pouquinho, depois voltar para ela, ver com outros olhos e a coisa vem e flui. Uhum. Né? Eu tenho trabalhos que eu estou 2 anos lá parado. É mesmo. 2, 3 anos lá parado. Já tenho outros que eu posso começar agora e terminar no mesmo dia. Uhum. É muito interessante. Eu vi umas coisas assim na sua obra, um tanto quanto surrealista, uns Sim. traços, não é? Que eu acho maravilhoso aquilo, né? Porque assim, eu tenho muitas influências, né? Eu vejo isso, me autoanalisando, muitas influências. Então, esse traço surreal, eu vim descobrindo em mim de uma maneira muito espontânea. Não foi algo que eu busquei, entende? É algo que às vezes... Você falou do processo criativo, às vezes acontece assim também, Chico. Eu estou ali com uma ideia, desenho na tela, faço o esboço. E o traço vai levando você a criar outras coisas, como se a obra criasse vida própria. Entendi. Entendeu? Se é algo que está no nosso inconsciente, eu não sei. Sim. Mas tem uma hora que a obra, ela se impõe. Entendi. Então, muitas das coisas que eu faço, eu não tenho aquela ideia inicial, vai ser assim, ela se impõe. Entendi. E esse traço surrealista, ele apareceu assim. Uhum. É porque é muito interessante como isso se conduz, não é? A maneira que conduz. Você, no início, você imagina uma forma de concepção e durante ela vai tomando outra forma, né? Aí quando a arte se impõe. A arte se impõe. É verdade. E assim, o domínio, o que me fascina também nas artes plásticas, essa coisa do domínio da imagem e o trabalho, por exemplo, né, das cores, não é? Ou seja, essa forma de você observar a cor de forma diferenciada. Apesar da gente ver, de a gente estar vendo no mundo naturalmente, durante o dia a dia, essa poluição visual, essa coisa toda tal, mas na obra de arte ela se revela de outra maneira, chama mais atenção, não é? Como esse trabalho, por exemplo, com cores? Não, essa é a magia das artes visuais, né? Das artes plásticas, essa é a magia. Principalmente quem é artista assim, que vai muito por esse lado do colorismo, né? Como eu. Então, inicialmente, quando eu comecei, para mim também era um mistério. Como harmonizar essas cores, né? Como fazer isso? Mas a gente, com o tempo, a gente vai extraindo das cores essa beleza que elas têm, não é? Como elas se harmonizam, esses segredos que a gente também encontra nos que nos antecederam, os mestres ensinam muito, mas também na nossa experiência diária com o mundo, né? Porque o artista plástico, o artista visual, ele tem essa sensibilidade, ele tem um olhar mais apurado. Às vezes a gente anda nas ruas, olha as coisas, mas parece que a gente não está vendo. Não, o artista ele tem outro olhar para o mundo. Então, são as cores, são as formas, ele vai extraindo das formas algum sentido. Então, creio eu que a gente tem essa aptidão que já, para mim, eu acho que é natural, mas que também eu fui, com o tempo, tomando consciência melhor dela, entende? Fui aprendendo também com outras pessoas. Sim. E também aprendendo com a própria experiência do dia a dia. Muito bom. Eu queria ver os quadros e os telespectadores também, né? Os quadros que você, alguns dos quadros, né? Que você pintou, que você criou, mas a gente vai ver tudo isso depois do nosso intervalo. Já já a gente retorna, tá bem? Então já já a gente retorna, o programa Café com Poesia, vamos tomar um cafezinho e conversar com Alexia Dias, artista plástica, já já.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então, o programa Café com Poesia, hoje conversando com Alexa Dias, artista plástica, e mostrando, falando com a gente, e mostrando o processo criativo do seu trabalho, enfim. E agora a gente vai mostrar, sim, algumas obras que você criou, né? Vamos lá então. Aí você vai dizendo, por exemplo, essa obra aí. É um luau. São ciganos. O meu trabalho tem muita característica da música também. Uhum. Às vezes eu estou criando e estou ouvindo alguma música, isso me remete a uma imagem. As cores fortes, né? As cores, esse entrelaçamento entre as cores remete um pouco ao cubismo. Mas não me considero um artista cubista, mas ele tem um pouco desse traço. E aqui? Isso aí é Maria Antonieta. Maria Antonieta, essa figura que foi, né, decapitada, a última rainha francesa, se não me engano, né? Uhum. E trágico, eu gosto também de explorar essas coisas trágicas, né? Uhum. É um desenho que eu fiz muito rápido, com aquele critério que eu te falei, né? Vem aquela imagem na cabeça, eu faço Aí? em questão de pouco tempo. Também uma figura que remete muito ao traço das mulheres mais da era colonial, né? Essa roupa toda, esse cabelo. Bem, como diz a história, bem rechonchudinha. Bem rechonchudinha, como eu. Essa figura, ela é da mitologia grega, é Cassandra, que era uma profetisa e tal. A história dela, não sei se eu posso contar, porque... Pode, né? sim, a imagem fica ali, dá tempo. Dá tempo. Então, assim, ela, quando criança, uma serpente, que era o deus Apolo, tocou os lábios dela e ela, a partir daí ela virou uma profetisa, né? Ela tinha esse poder de prever, de ver as coisas. E com as investidas de Apolo, depois dela já crescidinha, né? Que os deuses gregos tinham muito isso, né? Então, investiu nela, mas ela não quis, ela recusou. Daí ele tomou de volta esse poder e a Cassandra ficou tida como louca, né? Ninguém mais dava ouvidos para Cassandra. Então, eu achei essa história muito interessante. É muito interessante. Você retratou assim. E retratou muito bem. Vamos em frente? Então. Bom, aí é o trabalho que eu faço em cerâmica. Esse trabalho foi pedido, foi uma encomenda, né? É a Frida Kahlo ali. A Frida? A Frida Kahlo, o retrato dela. E o busto dela e a Antígona. Também é um personagem grego, né? Sim. Essa tela, ela retrata um pouco da mulher possessiva. Ela com esse homem aí, segurando ele, né? As relações. Que coisa legal. De possessividade. Então, ele está ali, esmagado ali no peito dela, e ela esmagando ele com o amor dela, né? Que quadro bonito, uma relação né? um pouco tóxica. Esse quadro foi vendido, ele tá lá na Paraíba também, com esse amigo meu que eu te falei. Interessante você retratando como uma artista plástica, uma mulher, retratando essa questão da possessividade, que ela é muito mais relacionada ao homem que à mulher, né? Mas você coloca. O cara ficou desse tamanho, pequeno. Agora, o quadro também, ele é um pouquinho maior, ele quer dizer, essa magia de você colocar, tornar a figura masculina, que é uma coisa imponente, né? Fragilizada. Exatamente. E pequena, né? Exatamente.
Mas Muito é o que as bonito. relações fazem com as pessoas. É Às sim. vezes o homem ele coloca aquele ar de superioridade, mas ele também se torna, às vezes, na relação frágil, né? Às É. vezes ele também pode sofrer uma relação tóxica, possessiva, assim. Sim, sim. Vamos então? Aí. Esse desenho, ele também foi feito, inspirado num trecho do poema do Fernando Pessoa, que chama Tabacaria. Conheço Então, Tabacaria. é um trecho onde ele fala das máscaras, né? Que você usa uma máscara. No final das contas, quando você tira essa máscara, você não se enxerga mais quem você é e, de repente, você já está envelhecido e tudo. E esse desenho, ele se chama Ainda Resiste um Coração. Mesmo com todas essas dificuldades da vida, que torna você uma pessoa mais dura, mas ainda está ali um coração resistente. Que técnica é essa? Que você usa? É um desenho feito a lápis de cor, Uhum. papel A3, papel grandinho assim. É um desenho assim relativamente simples, entendeu? Mas o que eu quis passar realmente foi a ideia. Uhum. Essa ideia do... Vamos lá então. Vamos seguindo. Aí, Essa imagem, esse quadro, foi o quadro daquela exposição que eu te falei, né? Com a curadoria da Socorro Lamenha, sobre que a gente tinha que falar dessas questões de gênero. uhum. Então, as mulheres tinham que falar do homem, né? Do que ela enxergava no homem, mais ou menos assim. Então, eu quis explorar a questão da masculinidade pela vaidade. Entendi. Entende? E essa brincadeira do rosa e azul do fundo remete ao tema da própria exposição. Rosa Sim. e azul. Rosa ou azul, não, lilás. Coisa da vaidade, ficou ótimo. Muito Aí bom. tem as tatuagens, ali você vê que o coração está ali, a faixa escrito mãe. A mulher idealizada pelo homem, sexualmente idealizada pelo homem, está retratada ali no pescoço dele. Uhum. Então, é uma brincadeira assim, entre essas duas imagens que o homem tem da mulher, né? Aquela mulher que é para casar, né? Para ter suas relações sexuais, e aquela mulher que ele santifica, né? Que é a mãe. Uhum. Está ali retratado no braço dele por meio das tatuagens. Então, as tatuagens também têm um significado nessa tela. E a coroa? A coroa é essa coisa do homem se sentir... Não sei se isso está acabando hoje, mas essa coisa do homem se sentir, entre homens e mulheres, o especial, né? Uhum. Essa vaidade masculina de se sentir assim. De poder também, né? De poder, sim. Muito Aí? ligado ao masculino, né? É a figura da sereia. Essa sereia, o que me inspirou muito também, foi uma viagem que eu fiz ao São Francisco. Então, fui ali passei de barco, e aquela imagem do Rio São Francisco, aquela coisa linda que é o Rio São Francisco. E eu vou fazer um quadro sobre isso aqui. Não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Aí me veio essa imagem muito rápida. Retratei ela segurando a sereia gigante, saindo do mar, né? Com esse barco, erguendo esse barco. O pescador está ali, não se sabe muito bem se ele está dormindo, se ele morreu. Não se sabe muito bem. Tem essa... Muita gente olha, Chico, e acha que ele está morto. Uhum. E que até o barco lembra um caixão, né? É. Mas ele está dormindo. E para mim ele está dormindo. Eu não sei se a obra se impõe de outro jeito, mas para mim ele está dormindo. Então, essa obra se chama Fui Pego por uma Sereia no Rio São Francisco. Segura essa imagem aí. Olha só, se no caso é isso que eu vou falar. E primeiro desceram pelo rio Opará os homens que foram ferir a terra à procura de ouro. Depois, os que foram alçar a cruz para curar as chagas que o ouro fez. Depois desceram feras à procura de escravos. E depois desceu um homem sonhador, meu avô, mameluco, que parou em Cabrobó e me deu 2 olhos para ver meu rio e me deu coragem para viver só. Tá bom? Lindo, 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 lindo. Pois é, e o quadro também bonito que inspira isso. Você botou a Carranca do Velho Chico. Carranca do Velho Chico. Isso é um dos poemas do Jorge de Lima, chamado Rio de São Francisco. Pois não, vamos lá. Pode passar. Essa imagem também explorando um pouco da natureza feminina,
das borboletas, que está presente em alguns dos meus quadros também. Eu acho a figura da borboleta muito interessante, muito simbólica também, né? Sim, muito simbólica. Tem uma curta passagem, uma vida rápida, né? Sim. Tem aquele processo de amadurecimento lá na crisálida. Então, plasticamente, eu acho uma imagem muito bonita para se explorar e fiz isso nesse quadro. Vamos lá? Esse é daqueles quadros, né, meio surrealistas, que a gente não sabe muito bem porque que a gente fez, qual o sentido, mas eu brinco muito também um pouco com essa ideia de Deus, né? Ver que aquele ser que está ali no centro, que é meio espiritualizado, né? Poxa, que é lindo. Um gato misturado com um corpo de homem, um ser meio antropomórfico e tudo. Eu chamo essa tela de o casamento místico. Muito bonito. Vamos lá? É um desenho, uma brincadeira com os fumantes, né? Eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 desenhos com pessoas fumando assim. E a fumaça ali, como uma serpente, rodeando ali o corpo dela. Vamos ver? É mais uma sereia, né? Essa imagem também veio assim na minha mente. De repente, eu vou fazer uma sereiazinha nadando entre águas vivas. Que a água é outra metáfora que eu uso muito também nas minhas pinturas. Uhum. Esse é Oxóssi. 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 Rei, Oxóssi. O orixá da caça, né? Muito bom. Olha, o seu trabalho é maravilhoso. Obrigada, Chico. Uma coisa interessante é que você trabalha muito com mitos, né? Isso, gosto muito. Mas isso é uma coisa intuitiva? É intuitiva. É intuitiva. Eu gosto muito. E eu gosto muito de ler. Então, desde pequena, eu leio muito sobre os mitos. A mitologia. A mitologia está sempre muito presente no meu trabalho. Está bem claro no seu trabalho o que é isso. Eu fiquei imaginando que tem um livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, que ele trabalha a simbologia com a psicanálise, não, a psicologia, não é? Isso. As imagens, o que remetem, essas imagens e tal. Isso. E ele explica isso. E você consegue materializar isso. Mais ou menos, né? Assim, não... Sim, mas isso passa objetivamente, né? Perpassa pela minha obra. A sua obra é impregnada de mitos. Isso. Essa do Velho Chico, que você colocou, é mito. Essa da Água Viva é mito, não é? O Oxóssi é mito, porque né? às vezes a gente tem um olhar um pouco estranho. A gente estranha um pouco quando a gente fala de mitos, como se fosse uma fantasia. Mas a mitologia, ela serviu e serve também para explicar um pouco as coisas que a gente não consegue explicar. Sim. De uma forma bonita. Sim, de uma forma simbólica. Então, a mitologia também é muito interessante, é muito bonito. E a humanidade não consegue viver sem mitos. É impossível. Com certeza. Impossível. Com certeza. Bom, veja como o tempo é rapidinho. A mitologia do tempo, olha, terminando o programa já. Aí eu queria que você fizesse os agradecimentos e o que você quiser colocar, quem quiser adquirir sua obra, como faz? Bom, quem quiser, primeiro os agradecimentos, né? Agradecer você mais uma vez pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, mostrando meu trabalho. E quem quiser adquirir minha obra, vai lá no meu Instagram, Alexa Dias, tem o meu contato lá, meu WhatsApp. Tá? Queria agradecer também, Chico, se você me permitir. Sim, à vontade. A minha família. Sim. Tá? Não vou dizer nome para não esquecer ninguém, mas minha mãe, Maria Vieira Dias, vou falar dela, que é a matriarca, assim, uma lutadora, venceu aí 2 doenças complicadas, então minha mãe, agradecer ela pela pessoa que ela é, e agradecer também a minha outra família, que é do trabalho, do que eu sou guarda municipal também, então para mim é uma segunda família. E mais uma vez, obrigada, Chico. Por nada, a gente aqui agradece. Um abraço na sua mãe, por ela ter colocado no mundo uma pessoa tão diferenciada, um artista de tanta sensibilidade como você. E os seus amigos lá da Guarda Municipal, onde eu tenho inclusive a Simone, que é minha amiga, que trabalha lá, e a todos. E, enfim,
Eu é que agradeço e nós do programa aqui agradecemos a você. Tá bom? Volte sempre por aqui. Obrigada. E até então o nosso próximo encontro.